Eu costumava louvar esse louvor juntamente com a minha mãe. E ela ainda lembra. Está lendo em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, a partir dele. Vou pegar algumas partes específicas para não ser extenso. Versículo 1 que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de Deus de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 11 também, que diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E o versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de revelada. Para finalizar, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Para finalizar, 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Somente até aqui poder se aceitar. Primeiramente, quando falamos de Romanos, sabemos que o autor é Paulo. Paulo, quando escreveu Romanos, ele estava em Corinto, na cidade de Corinto. Estava na sua terceira viagem missionária. Então sabemos que ele tinha passado por várias coisas até chegar a essa carta. Sabemos que ele passou por aflições. Sabemos que foi um momento no qual ele tinha sido já preso, que ele tinha sido rejeitado, que ele apanhou, que ele tinha passado por humilhações até chegar aqui. Era a sua terceira viagem missionária. E quando falamos de viagem missionária, significa que ir a lugares que você dificilmente vai ser aceito, porque eram pessoas que não conheciam o Evangelho e não aceitavam a palavra. Então Paulo não levou palavra para quem queria ouvir, mas sim para pessoas que rejeitavam, que não sabiam, que não conheciam e também que tinham dificuldades de aceitar o que Jesus fez por eles. Por exemplo, quando falamos de Romanos, foi uma época, ele foi escrito em torno de 57 depois de Cristo. Significa que, historicamente, na igreja estava acontecendo, era uma igreja formada por judeus e gentios. Significa que eram pessoas que davam significância para a lei, a salvação pela lei, e pessoas que não conheciam a lei, que não conheciam a palavra, pessoas que acreditavam na salvação
mas não dava tanta importância em relação à lei. Então era um grupo de cristãos formado dessa forma. E quando Paulo escreveu Romanos, não era simples, porque aqueles cristãos na época do imperador, o imperador tinha, há 5 anos atrás, ele tinha pedido para exilar esses cristãos, separou esses cristãos e só deixou retornar depois de 5 anos. Então você pensa como era formada a igreja. A igreja era pessoas que acreditavam que a salvação era somente pela lei, e por pessoas também que não conheciam a lei, que queriam fazer de qualquer forma, mas tinham vontade de aprender sobre Cristo. Então Paulo tinha que escrever uma carta para pessoas, para uma igreja que estava formada dessa forma. Então não foi um trabalho fácil. Ele pensou o que seria a linha que ia ligar essas pessoas, o que seria o ponto principal que ia fazer essas pessoas se aproximarem, chegarem em uma concordância. Então, em Romanos 3:17, ele escreve: porque o justo viverá pela fé. A partir desse ponto, Paulo começa a explicar. Romanos 4: tudo que você fez, tudo que você fazer, a salvação não é por isso. A salvação é dada pelo que Jesus já fez na cruz. Capítulo 5: se por um homem veio o pecado, por outro. Se por um homem, veio a morte, por outro vem a vida. Jesus. No capítulo 6, ele explica: você, depois de aceitar a Cristo em sua vida, você quer viver da mesma forma? Ele começa com perguntas. Mas se você aceitou a vida, se você aceitou uma vida nova, você vai continuar vivendo da mesma forma? No capítulo 7, ele então vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo, porque eu sou homem. Mas só através de Cristo conseguimos ser diferente. Só através de Cristo conseguimos fazer a diferença. Então vem o capítulo 8. Ele começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Obrigado, Espírito. O que Paulo está deixando claro aqui? Espera aí. Nenhuma condenação há. Mas é para todos? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo. Significa que não é apenas aceitar a Jesus, não é estar em Cristo um dia, mas buscar permanecer nele todos os dias. No versículo 2 ele vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Quando você está em Cristo Jesus, você é livre. Quando não há nenhuma condenação, ele quer dizer, nem a lei da vida, nem a lei do pecado, nem da morte pode te condenar. Quando você está em Cristo, a lei do pecado e da morte não pode te condenar. Porque quando Deus olha para você, quando você está em Cristo, Ele não olha. Quando Ele olha para nós, Ele não vê o Ricardo falho, o Ricardo que errou a vida toda, ou há pouco tempo, não. Quando permanecemos em Cristo, Ele olha para nós e vê o próprio Filho que morreu na cruz por nós.
Então, nenhuma lei do pecado e da morte pode nos condenar. Se fosse pelos nossos feitos, pelas nossas atitudes, não seríamos capazes de alcançarmos. Mas não é pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele já fez por nós. E muitos não entendem isso, não são gratos. Então ele começa dizendo, do versículo 1 ao 4, sobre a liberdade da condenação. A partir do 5, ele vai falar sobre a vida no Espírito. No versículo 5 ele começa: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então percebemos aqui que ele está falando de uma luta constante. Sabemos o que estamos alimentando todos os dias. Será que estamos alimentando mais a carne? Será que as nossas ações do dia a dia estão alimentando a carne ou o espírito? Porque muitos têm esse pensamento que o culto começa a partir do momento que você passa pela porta, mas não é assim. É desde o momento na tua casa, quando você abre os seus olhos de manhã, já começou. E o que estamos entregando para o Senhor? É uma coisa que costuma falar lá na igreja. Muitos vêm querendo buscar algo, mas o que você está trazendo para o altar? Então, do 5 ao 17, ele vai falar sobre a vida com o Espírito. E fica essa pergunta: o que estamos alimentando todos os dias? Mas, mesmo assim, não vai ser algo fácil. Paulo, ele pregou sobre a palavra. Ele buscou conhecer ao Senhor. Ele conhecia a palavra. E ele estava ali orando e buscando, jejuando. Mas ele não teve uma vida fácil. Nem por isso ele não deixou de passar por prisões, por sofrimento. Ele não deixou de passar por dificuldade na vida dele. Mas ele não parou. Ele não parou de pregar. E a pregação naquele tempo não era algo fácil. Estou dizendo, dividir o palco com pessoas estudiosas, que o povo já conhecia a palavra daqueles sábios. Aí quando ia Paulo, que tinha que separar um tempo para poder ir falar um pouco de Jesus, e não importava o tempo, se estava chovendo, calor não, tinha que estar lá. E ele estava pregando ali todos os dias, plantando no coração. Ele poderia não ver resultado, mas ele estava fazendo para o reino. Ele estava fazendo o querer do Senhor. Estava ali plantando. Então, a partir do versículo 18, vou estar lendo, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aflições presente. Ele estava vivendo. Não é passado, futuro, mas é o que ele estava vivendo em sua terceira viagem missionária. Então, muitas vezes na nossa vida, nós achamos que por estar com Cristo, não vamos passar por dificuldades, ou a tempestade não vai vir. A tempestade vem. A tempestade vem. Mas o dono dela tem poder para acalmar. E a pergunta é: quando a tempestade vem, será que estamos no barco sozinhos? Ou será que o Senhor está conosco? Será que sabemos clamar
ao Senhor? Ou chamamos terceiros? É nessas tempestades que o Senhor nos ensina. Quando Pedro estava caindo, Jesus poderia muito bem ter de longe mesmo ter levantado ele, mas não. Ali Pedro aprende 2 pontos. Primeiro, quando estou afundando, eu não tenho que chamar quem está no barco, eu não tenho que chamar amigo, mas tenho que chamar aquele que é dono de tudo, aquele que tem intimidade comigo e me conhece, a Jesus. Tenho que aprender a clamar. Se eu esperar até afundar para Ele me ajudar, eu não sei clamar, eu sei chamar, eu sei orar, sabemos falar com Ele. Pedro então aprende, ele clama: Jesus, me ajuda. E como eu falei, Jesus poderia muito bem, de longe mesmo, ter levantado ele, mas não. Jesus foi até ele. Intimidade. Clamar não é só, quando clamamos ao Senhor, não é só pedir ajuda, mas é pedir intimidade, mas é ter oportunidade para intimidade. Então muitas tempestades vêm para isso. Não é para nos fazer mal, mas muitas vêm para ensinar-nos a ter intimidade com Ele. Porque clamamos e Ele vem e nos socorre. Ainda no capítulo 8, a partir do versículo 26 e no 27, aqui já fala sobre uma intercessão. Paulo passa por aflições, presente na época, mesmo estando com Cristo, ele passa, mas uma coisa que ele sabe fazer é interceder. E ele coloca isso em prática no versículo 26 e no 27, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes viemos até para a igreja sem sabermos como pedir, e as nossas orações muitas vezes não tem palavras, mas o Espírito Santo está lá, levando as nossas lágrimas para o Senhor e colocando palavras na nossa boca. Acredito que todos aqui, em algum momento da sua oração, você não sabia o que falar, mas o Espírito Santo foi colocando palavras, porque Ele sabia o que era necessário ser entregue para o Pai, porque Ele sabia que você veio para a casa dele com angústia, com dificuldade, mas o Espírito Santo estava ali conosco. Então Paulo passou por dificuldades, mesmo estando com Cristo. Sabia que através da intercessão conseguimos seguir em frente, temos resultado, e muitas vezes faltando palavras para falar com o Senhor, Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. E para finalizar, a segurança do amor de Deus, que começa do versículo 28 e vai até o 39. Estarei lendo o versículo 36, que diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matador.
vou estar fechando a Bíblia. Muitos quando leem essa palavra, tem uma interpretação própria, só que tem um ponto aqui da história. Quando Paulo escreveu isso, era um tempo de perseguição. E não estou falando de perseguir pouca coisa, não, era matança de cristãos que estavam fazendo, que estavam levando a palavra. Eram homens que eram entregues ao Coliseu por diversão, a leões. Eram homens que eram jogados no império e mortos por diversão ao matadouro. Isso era constante, porque teve um tempo de calmaria do império, mas depois disso cessou o tempo e começaram a perseguir novamente, porque viram que os cristãos começaram a se multiplicar, a crescer, viram que a palavra começava a frutificar, que a semente que Paulo estava plantando ali começou a dar resultado, e os cristãos entre si começaram a levar a palavra. Então o império se intimidou com isso, se intimidou com o que poderia ser, e começou a perseguição, e muitos foram mortos. Mas estavam fazendo a vontade do Senhor, estavam fazendo a missão que lhes foram dadas. Ele começa dizendo, por amor. Hoje em dia sabemos que é fácil falar que ama o Senhor. É fácil falar que ama o Senhor através dos louvores. Mas demonstração prática, estar na casa do Senhor, quando está tudo bem, é fácil. Ou em uma distância, quando é do lado da sua casa. Muitos nem isso. Mas você percebe o amor através das suas atitudes. Você mesmo se julgará. Você mesmo vê. E é uma pergunta para concluir que deixamos. Será que estamos fazendo o suficiente? Será que estamos fazendo tudo aquilo que conseguimos para provar esse amor? Para o Senhor? Para o reino? Quantas oportunidades tivemos no dia a dia para falar do Senhor? Quantas oportunidades tivemos para falar com o Senhor, para aprender dele? E é como havia falado, não vai estar com ele, não vai nos livrar da tempestade. Mas é importante que ele esteja no barco quando a tempestade vir. Que possamos cada dia ouvirmos mais a voz do Senhor, aproveitarmos enquanto a igreja está aberta, enquanto tem pessoas que pregam a palavra, enquanto a igreja está aberta, porque haverá um dia que não teremos essa oportunidade. Que possamos se aproximarmos mais do Senhor. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Que possamos cada dia mais se aproximar do nosso Criador, porque cada dia mais a maioria das pessoas estão se esfriando, infelizmente, como a palavra de Deus falou, está se cumprindo, e muitas pessoas não estão tendo mais prazer em vir à casa do Senhor, tem mais prazer em buscar a Deus. Irmão, nós estamos vivendo um momento difícil, né? A China já decretou lá que não está tendo mais pregação da palavra. Na China, o governo, o presidente da China, o presidente Xi Jinping, ele proibiu de pregar o evangelho
pelas redes sociais, e algumas igrejas vão estar sendo fechadas lá. E aqui o Brasil, daqui a pouco também está assim, meu pai. E isso vai acontecer em todo o mundo. Por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade de que se enchemos agora da palavra, porque quando chegar o tempo, meus irmãos, pessoas vão querer vir. Por isso Jesus falou assim: esse que vai enviar fome sobre a terra, não fome de pão. Vou enviar sede, não sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus, de comer a palavra de Deus. Então, meu irmão, aproveita a oportunidade enquanto nós temos a igreja ainda aberta, porque vai chegar uma hora que vai fechar. É lei marcial que vai ter essa lei, porque nós estamos impedindo muitas pessoas de ir para o bar. Isso para o governo não é bom. Nós estamos impedindo muitas pessoas de comprar drogas. Para o governo isso não é bom. Entendeu, meu irmão? O governo gosta disso, de pessoa ir para o bar e comprar droga, porque é um giro de dinheiro para o governo.